Boa. Então, bora lá. Começar aqui, e aí os exercícios a gente tenta trazer. Pô, Bruno, você vai cair um exercício parecido na prova? Pode ser que caia, pode ser que não. A gente vai montando o simulado a partir do feedback dos alunos, né? Então, na última prova a galera mandou lá e aí a gente foi, já montou mais alguma coisa. Mas aqui é deixar para vocês alguns cases que tem que estar claro e que a prova já cobrou historicamente e que faz bastante sentido cobrar. São regras importantes, né? Então, vou ler o exercício aqui e aí a gente vai ver qual que é o X da questão. Ó. João possui seguro de vida com capital segurado de 200 mil, um seguro de vida, pelo qual paga prêmio mensal de R$ 200, com vencimento todo dia 10. Ele deixou de pagar seu prêmio com vencimento em 10/3 e faleceu 15/3. Primeiro ponto aqui, pessoal. Se não fosse um seguro de vida, tá? Se a gente estivesse falando de um seguro residencial, por exemplo, se a gente estivesse falando de seguro de carro, todos os seguros, né? Quando você deixa de pagar, você deixa de ter direito à cobertura, tá? A exceção à regra é o seguro de vida, que tem o prazo de graça, tá bom? E aí a regra geral é que o seguro vai ser cancelado ao não pagamento do terceiro prêmio. No caso, o João tinha o seguro, o capital era 200 mil, e ele estava devendo um prêmio, beleza? Ele estava devendo aqui só 10/3, né? Essa regra, por que que ela vem aqui? Por que existe essa regra, né? Vamos pensar, uma pessoa ficou doente, e aí ela, pô, ficou doente e não está cuidando da vida financeira dela, né? E aí essa pessoa tinha feito um planejamento, pagou seguro de vida durante anos, e ela fica 30 dias internada. Aí o seguro de vida dela atrasa um mês, ela perde o seguro e ela morre. Então, essa regra aqui tem muito mais um cunho social por trás ali, de justiça mesmo, né? É, de você privilegiar as pessoas que se planejaram e se protegeram ali com o seguro de vida, tá? Então, aqui, pessoal, ele chama prazo de graça porque o seguro continua vigente, né? Ó, o conceito chama prazo de graça porque o seguro continua vigente, mesmo sem o pagamento da parcela, mas em caso de sinistro, os beneficiários vão precisar pagar, né? Então, se o João não tivesse uma parcela atrasada, os beneficiários dele iam receber 200 mil, tá? Os beneficiários dele não receberiam nada, né? Caso o seguro já tivesse sido cancelado, que não é o caso aqui. O 199.900 está aqui perdido, né? E a alternativa certa é a A, ou seja, eles vão receber quanto? Os 200 mil menos os R$ 200 que o João estava em atraso, tá? Então, a alternativa certa é a alternativa A aqui. E aí, vamos trazer outro conceito para extrapolar aqui. Vamos pensar que o João morreu dia 15/3 e a família dele não sabia que ele tinha o seguro, tá? E aí a família dele foi lá e acionou o seguro 2 anos depois. Como é uma cobertura, um benefício para terceiros, né? Como é para beneficiário, não é terceiro, desculpa. Como é para beneficiário, eles têm até 36 meses para acionar. Então, contado da data do óbito, 15/3/19, os beneficiários dele têm 36 meses para acionar a seguradora e receber o capital segurado, tá? Se fosse uma cobertura dele, né, se fosse uma doença grave, por exemplo, ele teria 12 meses, tá? Para mim, 12, o beneficiário 36. Lembrem disso, também é um conceito que costuma cair na prova. Tem outro exercício aí que aborda ele mais para frente, tá bom? Vou, vou numa velocidade um pouquinho maior, porque a gente está com uma turma menor e para a gente conseguir fazer o máximo de exercício, beleza? E aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me apontando aqui. Um outro exercício bem diferente, ó. Uma empresa do setor de tecnologia está prestes a lançar uma nova fábrica. Para isso, ela deseja contratar um seguro. Após fazer diversas cotações e um longo processo de negociação, houve um acordo, tá? Com a seguradora ABC. Ó, informação importante aqui: o capital segurado é elevado, fazendo com que a seguradora. Então, aqui, pessoal, tem um conceito importante que no sábado eu não abordei tanto, mas vocês devem ter visto lá nas aulas, que é a parte da reserva técnica, né? O que é a reserva técnica? Por exemplo, eu, seguradora, vou lá e emito um seguro de vida de R$ 100.000. Então, tem um risco de que isso se efetive ali, né? Tem um risco de que eu tenha que pagar esse capital segurado. E aí, o que a SUSEP faz? Ela tem lá um cálculo e ela fala, ó, Vladimir, seguinte, você é uma seguradora, né?
Então ela falou, ó, seguradora, é o seguinte, você emitiu uma pólice de 100 mil, então beleza, então você vai ter que deixar uma reserva técnica aqui, por exemplo, de R$ 1.000, tá? Só para a gente exemplificar aqui. No CFP não cai o cálculo, cai mais a parte conceitual. Como ele está mencionando ali que ele fez o seguro de uma empresa de tecnologia, está deixando claro, uma fábrica inovadora, falou que o capital segurado é elevado, né? O que que aconteceu? Ele assumiu um risco muito grande, né? Deve ser um valor muito alto aqui. Ele já falou que é um capital elevado. Isso vai impactar diretamente a reserva técnica dele, tá? E aí, isso pode fazer com que, então, fazendo com que a seguradora compartilhe o risco com a SUSEP. Pessoal, a SUSEP não vai assumir risco em momento nenhum. A SUSEP é basicamente um regulador do mercado, tá? Não precise rever sua reserva técnica, tendo em vista o elevado prêmio pago pelo segurado. Esse não precise rever o não, né? Faz com que ele fique errado aqui. Precise rever sua reserva técnica, beleza, está correto, né? E possivelmente contratar um resseguro, tá? Quando a seguradora olha lá para a reserva técnica dela e ela está com uma reserva técnica deficitária, ou seja, ela tem menos dinheiro guardado do que a SUSEP gostaria que ela tivesse, tá? E aí o que que acontece, né? Como que a gente vai resolver? Então, se ela tem menos dinheiro guardado do que ela gostaria, ela pode pedir um aporte de capital para os sócios, ela pode, por exemplo, pegar dinheiro emprestado no mercado, emitir lá uma debenture, tá? Ou ela pode fazer um resseguro. Ela pega parte do risco e repassa para um terceiro. Então, aqui, contratar um resseguro. Então, a alternativa C está correta. Vamos ver por que a D, né, tá incorreta aqui, tá? O seguro elevado fazendo com que a seguradora busque um crédito no mercado para equilibrar a reserva técnica. Na verdade, ela precisa rever a reserva técnica primeiro. Eu não posso já determinar que ela, só porque ela contratou um seguro de capital elevado. Então, aqui tem uma breve parte ali, né, que fala que ela já tem que buscar um crédito. Eu estou dizendo que ela já está desenquadrada. Eu não sei. Na verdade, primeiro ela precisa rever a reserva técnica. E caso ela esteja desenquadrada, ela pode contratar ali um resseguro, tá? Então, a C e a D são alternativas que vêm bem para confundir, tá? Quem nunca fez a prova do CFP, uma dica ali para a prova é que a Carlos Chagas, eles usam uma metodologia onde vai ter uma alternativa esdrúxula, vai ter uma alternativa que está errada e você vai identificar com alguma facilidade, vai ter uma certa, obviamente, né? E vai ter uma que é muito próxima, que é justamente para te confundir. Então, na grande maioria dos exercícios, se você fizer ali uma análise eliminatória, né, você já vai ficar entre duas, que já vai te ajudar bastante. Tá? Bora lá, exercício 3. Preocupada com o futuro dos filhos, uma mãe contratou um seguro de vida, o qual ela pagou por muitos anos. Depois de alguns anos, e com o seguro, e com o seguro com os prêmios em dia, né? Opa, só um minutinho aqui que o Felipe mandou uma mensagem rapidinho. E com o seguro com os prêmios em dia, a segurada sofre um mal súbito. E aí, agora, o que que vai acontecer? Né? Nesse caso, seus beneficiários vão receber o quê? Né? O que que eles vão receber? O capital segurado, até aí normal, né? O seguro está ativo. E por esse motivo, o que que eles vão precisar pagar? Né? Então, eles vão pagar ITCMD? Em seguro não tem imposto de transmissão. Está errado. Eles vão pagar IOF de 0,38? Na verdade, quem pagava IOF de 0,38, né, foi essa mãe. Sempre que ela pagou o prêmio, ela pagou o IOF ali, né? Ela estava lá pagando o IOF. Imposto de renda sobre a diferença dos prêmios pagos e do capital segurado? Não, não faz sentido, né? Porque aqui ele não está falando que é um seguro de vida resgatável, está falando que é um seguro de vida, né? Então ele não mencionou ali que é um resgatável, não falou que é um seguro total, não tem nada disso. Então a alternativa certa é a alternativa D. No caso, não vai ter nenhum imposto, tá? Lembrem do IOF, a prova gosta de falar mais do IOF, né? Que o IOF é aquele imposto que ele é cobrado junto com o prêmio, tá? Então, por que que o IOF é cobrado com o prêmio e não é cobrado junto com o capital segurado, né, com o sinistro? Porque o prêmio, ele ocorre, o pagamento do prêmio, né, ele acontece em todos os seguros. A gente contrata um seguro, fica com ele, cancela ele lá em algum momento e nem chega a usar, né?
Então, Fechou? o IOF tem que ser cobrado sempre nesse momento, tá? Pode falar, Roger. Então, Bruno, eu tenho uma dúvida Ah, o aqui em Bruno. relação à tributação. No caso do Dotal puro e do resgatável, você paga a progressiva se você acessar esse recurso antes. É isso? O Dotal, no caso, você paga quando você tem você chega no prazo de estipulado do contrato e você recebe o dinheiro. Você paga a alíquota progressiva. No caso do resgatável, você paga em caso de resgate. Caso disso, você também paga a alíquota tributação progressiva. No resgatável, Vamos lá. Cortou um pouquinho, mas deixa eu ver se eu entendi. Acho que eu capturei, tá, Bruno? Não sei se é o seu ou o meu tá, que falhou um pouquinho aqui. é o meu O que tem uma estrada. Dotal. Ah, não, tranquilo, cuidado aí. Vamos lá. O Dotal é aquele seguro que ele tem um prazo. Então, o Dotal você vai contratar ele Sim. geralmente para 10, 15, 20 anos, um prazo ali um pouco mais longo. Chegou, qual que é o grande Tá. objetivo? Que você tenha um capital ao longo do tempo, para que se você vier a falecer, vier a faltar, os seus beneficiários estejam cobertos, né? Então, você quer cobrir, por exemplo, que os filhos estudem, mas você colocou que o final é na data, por exemplo, onde eles vão começar a faculdade. Então, qual que é a tua ideia? Que se você faltar no meio do caminho, eles vão ter dinheiro para fazer a faculdade, mas se você sobreviver, eles também vão ter o dinheiro para fazer a faculdade, né? Não vai depender de você gerar um novo capital. E aí, ele vai pagar, então, em caso de morte ou sobrevivência, o Dotal misto, no caso, né? O Dotal puro paga só por sobrevivência, aquele produto que não faz grande sentido para a gente aqui, ele mais existe ali na legislação do que na prateleira, tá? Nesse caso, o imposto de renda é sobre o ganho de capital lá no final, né? Então, pagou 100 mil, recebeu 150, tabela progressiva sobre a diferença, tá? Ok. É, quando a gente olha para o resgatável, a mecânica é a mesma, tá? Então, quem paga o imposto de renda é o titular, quando ele resgata lá, depois de um determinado prazo, né? É, e aí ele vai ter ali a tributação pela tabela progressiva também, tá? Mas no Ambos meu pela tabela. entendimento, o resgatável, se você vem a ter um sinistro, ou seja, vamos lá, você contrata um resgatável, né? E aí você tem um sinistro, você morre. Esse prêmio, esse dinheiro que você recebe do sinistro, ele tem imposto ou não tem? O que os Se seus você não bene... o que os resgatar, mas se você, exatamente, os beneficiários pagam em caso de sinistro no beneficiário não. resgatável, Não porque tá, os beneficiários eles vão tem uma diferença importante aqui, os beneficiários eles vão receber o capital segurado, certo? tá, Que é o que você contratou tá, junto à seguradora. Quando você chega ao final e você consegue resgatar, né, receber o valor ali, você acaba uhum, recebendo o que a gente chama de reserva matemática ali do teu seguro. Tem uma diferença tá, conceitual, né? E aí faz com que você, isso é no resgatável, tá? Faz tá, com que você tenha a possível tributação. O resgatável, Brunão, ele é quase que um híbrido, tá? Quando você olha uhum, para ele assim, ele tem uma parte do capital vai para risco, para cobrir lá o teu capital segurado, né? Então você paga R$ 500 por mês. 200 é para cobrir efetivamente o seguro, né? O capital segurado. E 300 é para gerar ali a reserva matemática, tá? Então ele tem essa, digamos que uma separação, né, do recurso, tá? O Dotal não, o Dotal ele já é diferente. Quando você chega lá no final para receber, né, então você contratou um Dotal. Se você faltar, seus beneficiários recebem, e se você sobreviver, você recebe o capital segurado, no caso do Dotal, né? E uhum. aí vai ser auferido se você recebeu mais ou menos do que você pagou, tá? Show. Obrigado. O Dotal é mais característico da Prudential, por exemplo, né? A Prudential, a Isso MetLife, que eu ia falar, isso que eu ia falar. são os produtos que eles gostam, que eu acho que eles, assim como os outros produtos, né, eles fazem sentido para algumas necessidades, né? Então, eu gosto bastante desse exemplo da escola dos filhos, que eu acho que ele ilustra bem. Vamos pensar que você tem um filho novo, de recém-nascido ali, 1 ano, né? E aí tua preocupação qual que é? Você fala, pô, nos próximos 18 anos, 20 anos, eu estou bem para cuidar dele, né? Eu vou pagar ali o estudo e tal, mas eu quero que quando ele chegar na faculdade, que ele já tenha uma reserva, né? Se você fizer um VGBL, pagar lá todo mês, se você morrer quando ele tiver 10 anos, por exemplo, ele não vai ter o dinheiro para fazer a faculdade, não é verdade? Porque você não contribuiu pelo período todo. Então você está mitigando parte do risco, né?
Quando você contrata um seguro total misto, que aí no caso tem lá o específico que é até o total criança, mas a mecânica é a mesma do misto, né? Então, se o pai falecer, se o responsável financeiro, na verdade, não precisa ser o pai, né? Pode ser o pai, mãe ou algum responsável financeiro falecer no meio do caminho, aquele menor recebe o valor suficiente para pagar a faculdade, né? O que é o capital segurado contratado. E se o titular sobreviver, quando chegar lá no final, ele também vai ter o dinheiro para pagar a faculdade, né? Então, ali você efetivamente resolve o problema dele, né? Aquele projeto vai se efetivar, tá? Beleza? Bora lá para o exercício 4. Ó. Esse aqui é um tema que a prova tem abordado recentemente, acho que não tem grande complexidade aí, muito mais para vocês identificarem qual que é a cobertura necessária, tá? E aí eu vou falar um pouquinho das coberturas ali. Ó, Vanessa é médica, atua no ramo da beleza estética, ela realiza diversos procedimentos ajudando seus pacientes a se sentirem melhor com a sua aparência. Porém, os procedimentos realizados agregam risco para a atividade. Pensando em se proteger de eventos inesperados da sua atividade, e é aqui que é um ponto importante, ó, ela quer se proteger do quê? De eventos inesperados da atividade. Qual seria a recomendação, tá? Então aqui, pessoal, a gente poderia entender ali num planejamento, numa conversa, numa assessoria com a médica ali, com a Vanessa, no caso, que ela precisa dos 4 seguros. Mas a prova, a pergunta, está me pedindo o quê? Ela quer se proteger de eventos inesperados da atividade dela. E para se proteger de evento inesperado da atividade dela, é esse seguro que ela precisa, tá? Então aqui você falou de como que a prova gosta de perguntar, né, Roger? Você falou disso lá quando a gente conversou ali no comecinho. Eu deixo aqui uma sugestão para Exatamente. vocês. Muita atenção na pergunta, galera. Esse módulo, tá? Vocês vão acabar às vezes tendo alguma dificuldade, né? Por alguma regrinha muito específica que você não vai lembrar, porque são muitas. A prova demanda muita energia de vocês e tal, né? Muito HD, né? Costumo brincar com o pessoal. Mas aqui eu acho que é um ponto que dá para a gente não deixar na mesa, que é ter muita atenção com o que ele está efetivamente perguntando. Porque se eu pegar aqui e ler muito rápido essa pergunta, aí falo, pô, a Vanessa é médica, tal, pô, ela precisa de um seguro de vida. E aí eu posso assinalar o vida ali. E o ponto é que não é que ela não precise do vida, mas a pergunta não está falando disso, né? Então a pergunta está falando para se proteger de eventos inesperados. E aí a pergunta poderia até florear um pouco mais, falar que ela tem filhos novos, que ela é a principal geradora de renda da família dela e tal. Mas a pergunta fala o quê? Proteger de eventos inesperados da atividade. Ah, não, ela quer um seguro para proteger a sua família. E aí, a partir do que ele estiver mencionando ali, vocês vão condicionar a resposta, tá? Então fiquem atentos aí com essa regrinha. Mas A pergunta pode ser uma pegadinha em si, né? pode, porque imagina assim, Rodney, o enunciado ele te traz um monte de informação, né? Mas, na verdade, a pergunta em si, que é geralmente o finalzinho ali, ela pensa alguma coisa, né? Diferente de outros exercícios que você vão fazer, por exemplo, no módulo 1 lá, onde ele vai te dar um monte de informação e aí você vai fazer um exercício bem matemático, denso. Aqui, às vezes, ele vai florear te contando uma história e aí vai pedir alguma recomendação. Se a gente for pensar na prática ali, na vida do planejador financeiro, atendendo os seus clientes, é bem assim, porque você conversa com o cliente te traz um monte de informação, e aí, no final, você tem que pegar aquele monte de informação que ele te trouxe, dar uma filtrada, né? E aí achar exatamente o que que você precisa utilizar ali com ele. Tá? E geralmente você não vai usar tudo. O Brunão que está lá no escritório de Family Office, né? Que faz um planejamento mais amplo ali para as famílias, deve se deparar muito com essa situação. E aí a prova tendo bastante para essa linha mais consultiva, tá? Bom, eu costumo Bo- dizer, desculpa, Imagina, pode falar. eu costumo dizer que eu tenho 298 contas, porque tem alguns clientes que têm mais de uma conta, mas 260 corações que eu cuido. Então é bem complicado, porque você tem que entender um pouquinho de cada um. É mais ou Imagina menos isso o aí, né? Brunão aí. O Brunão deve ralar muito nesse sentido aí. E são 260 que, na verdade, tem uma hierarquia ali, né? Porque aí você cuida Ou tem do filho, responsável tem financeiro, mas tem um monte que tio, tem depende dessa primo. pessoa. Hoje, Tipo, com tem 30. cliente com 93 anos, Você arrimo de. tem Não consegui te ouvir, Brunão. Acho que tá
tá falhando um pouquinho aí na estrada. Porque estão continuando e para como é difícil chegar numa conclusão, mas a gente tem mais complexidade e menos demanda porque são poucas famílias. Isso é legal. Você vai bem profundo, né? Um papo mais personalizado mesmo, né? De tocar ali Muito mais de legal, muito perto. legal. É. Private mesmo. Bora Exatamente. lá. Exercício 5, ó. Esse aqui já tem uma cara de prova, pelo fato dele ser um exercício um pouco mais longo, tá? E aí, pessoal, esses exercícios que tem um, dois, três, quatro, a prova adora para vários módulos, tá? E aí vocês vão perceber aqui que esse exercício, a gente vai lendo, ele parece que ele é tranquilinho, mas se eu não fico atento, eu deixo esse ponto na mesa, tá? Então vou ler aqui com vocês, ó. Diante de uma crise global, Simone perdeu seu emprego. Felizmente, ela conseguiu se recolocar em 6 meses, porém, durante esse período, acumulou algumas dívidas e deixou de pagar os prêmios do seu seguro de vida. Sabendo que seu seguro é antigo e que tem características que ela não encontraria em um novo, ela decide solicitar a reabilitação deste junto à seguradora. Sobre essa reabilitação, o que a gente pode dizer? Tá? Então vamos pensar aqui o que está certo e o que está errado. Vamos ver de baixo para cima. Ó. Os prêmios em atraso deverão ser pagos pela segurada. Exatamente, pessoal. Então, se a pessoa tem um seguro de vida que ele foi cancelado e ela quer reabilitar, um dos grandes benefícios da seguradora é que para reabilitar ela vai receber ali os 3 prêmios em atraso que fizeram o seguro cancelar. E aí vocês vão convir comigo que a seguradora vai olhar e vai falar, ó, esses 3 meses que aconteceram aqui, essa pessoa não pagou. Então ela ficou me devendo, mas eu já sei que ela não teve sinistro nesses 3 meses, né? Então, quando a seguradora recebe esses prêmios em atraso, eles entram como uma receita líquida ali para ela, né? Esse é um grande benefício para a seguradora de aceitar a reabilitação, tá? A seguradora poderá solicitar nova declaração de saúde e colocar novos prazos de carência? Está no direito dela, né? A seguradora poderá fazer reajuste no prêmio? Poderá fazer reajuste no prêmio. O que a seguradora não pode fazer, pessoal? Ela não pode trocar o quê? Alterar as condições contratuais. Eu não posso alterar as coberturas, esse tipo de coisa que ela não vai poder alterar. Ela não vai poder alterar as regras gerais do produto, até porque ele tem um processo SUSEP, que ele está vinculado lá, e aí todo mundo que tem esse seguro tem as mesmas regras, tá? E a um aqui, será que está certo? Ó, porque aqui eu já matei, aqui eu já matei, né? Então sobrou a B e a C, e aí a diferença é a 1. O seguro deverá ser reabilitado pela seguradora, tá? E aí aqui esse deverá é o que faz com que ela esteja errada, tá? Que essa alternativa esteja errada. Por quê? Quando eu falo que o seguro deverá ser reabilitado pela seguradora, eu estou falando assim, ó, independente do que aconteça, né? A seguradora vai ter que reabilitar. Ela não tem direito de escolha. E está errado. A seguradora tem sim o direito de escolha. Se ela não quiser reabilitar, ela não é obrigada, não tem problema nenhum, tá? Então, exercício 5, alternativa C de casa, para ficar atento aí no detalhe da escrita ali, né, das palavrinhas. Esse daqui eu vou, para a gente ganhar tempo e otimizar também, tá? Eu vou fazer mais rápido aqui, só para a gente pegar no detalhe, tá? A gente sabe que nesse mercado não tem nenhum fundo garantidor, tá? E aí, o que o enunciado traz aqui para a gente? Ó, ele traz o segurado contratou um seguro de vida, pagou por anos devido a um acidente de trânsito, ele faleceu. Seguro de vida, teve uma morte acidental, está coberto, tudo bem? Porque o seguro de vida tem cobertura por morte, morte de qualquer causa. Beleza, então ele está coberto, os beneficiários têm direito. Sua família, que são seus beneficiários, nesse momento decidiram acionar a seguradora. Porém, para o espanto de todos, se depararam com a notícia de que poucos dias antes a seguradora havia falido. A seguradora faliu. O que vai acontecer aqui? Eles vão estar cobertos pela SUSEP? Não, a SUSEP é só o regulador, ela não paga ninguém. Tem FGC? Já sabe que não tem, né? Receberão o capital contratado? Pô, mas eu estou falando que a seguradora faliu, né? Então eles não vão receber o capital contratado, pelo menos não nesse momento, né? O que vai acontecer aqui é que eles vão se tornar credores da seguradora, tá? Então, alternativa certa, alternativa A, ou seja, se a seguradora tiver dificuldade financeira, né, o segurado que tem ali prêmios a receber, ele se torna um credor efetivamente dela, tá?
Exercício 7, tá? Para a gente fixar aqui um ponto importante em relação ao seguro empresarial. Pensando em proteger sua empresa, mas também preocupado com os custos, com os prêmios mensais do seguro, o empresário resolve contratar um seguro empresarial, apenas com a cobertura básica de R$ 500 mil. Qual que é a cobertura básica do seguro empresarial? É aquela mais estrutural, né? Incêndio, queda de raio, explosão, ele vai cobrir ali coisas estruturais, tá? Sua empresa é uma confecção, meses depois da contratação do seguro, acontece o incêndio acidental, sem feridos, no qual o empresário receberá 450 mil de indenização. Beleza. Então, se ele teve lá um evento de 450 mil e ele vai receber os 450 mil da seguradora, ele vai ter dinheiro suficiente para repor, não é verdade? Ele vai ter dinheiro suficiente para repor ali a estrutura e tal da confecção dele. Mas vai demorar um tempo para que ele faça isso, né? Ele não vai, pegou fogo hoje, não é amanhã que a empresa volta a funcionar, isso vai levar um tempo, tá? E aí aqui, ó, selecione a cobertura adicional mais importante que ele deveria ter contratado para minimizar os impactos desse evento sobre a sua empresa, tá? Então, a alternativa certa aqui, ó, responsabilidade civil, não. Poderia ser alguma coisa relacionada à responsabilidade civil, se tivesse feridos e tal, mas o enunciado deixa bem claro ali que não. Danos a terceiros, negativo, né? A gente nem falou de nada de danos a terceiros, tá? A gente não mencionou nenhum dano a terceiro aqui para que fizesse com que a gente optasse por essa alternativa, tá? Risco de engenharia, seguro empresarial, pessoal. Risco de engenharia não é o risco, por exemplo, eu tenho a minha estrutura aqui e acontecer algo com ela. O risco de engenharia é quando você está ali numa fase de construção, numa manutenção, tá? É quando está acontecendo ali aquele processo. Tá? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa B, cobertura de lucros cessantes. Lucros cessantes é aquela cobertura, né, que vai manter a solidez, né, a segurança financeira da empresa. Tá? Essa é uma cobertura que costuma ser cara proporcionalmente, tá, pessoal? Em geral, ela vai ser mais cara, inclusive, do que a cobertura básica. Né? Então, a gente vai ter aí um custo, né? É, e aí, a cobertura de lucros cessantes, quando que ela vai poder ser acionada? Tá? Quando que a seguradora vai pagar para a empresa, né, a manutenção do fluxo de caixa dela? Quando ela precisar se utilizar de uma cobertura básica. Tá? Então, geralmente, ele vai seguir aí nessa linha. Né? Então, eu vou usar a cobertura de lucros cessantes porque está tendo uma crise? Não, não é dessa forma. Né? A cobertura de lucros cessantes é para que esse empresário, durante o período onde ele vai estar lá reconstruindo a sua fábrica, né, a sua confecção, ele vai estar arrumando ali a sua parte estrutural. Né? Então, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir reconstruir a empresa, mas ele não vai deixar de pagar salário de funcionário, de pagar fornecedores, então ele vai manter ali o seu fluxo de caixa e a saúde financeira da sua empresa. Tá? Ao meu ver, tão importante quanto a outra cobertura, se não mais ainda, né, a cobertura de lucros cessantes. Exercício 8. Esse exercício aqui é mais, por exemplo, se você olhar na prova lá, né, no programa do Planejar, ele não tem ali um detalhe tão claro de um exercício como esse, né? Ele fala muito mais da parte de crédito em relação ao seguro e tal, mas já tem histórico de cair na prova, então é importante a gente validar aqui só para não gerar dúvida, tá? Um determinado segurado teve perda total em seu veículo. Sabendo que este estava alienado a partir de um contrato de crédito direto ao consumidor, escolha a alternativa que melhor representa a forma como se dará a liquidação desse seguro. Vamos lá. Primeiro, quando tem perda total, né, o que acontece? Perda total, aí a seguradora vai pagar? Vai. A seguradora paga mediante a transferência do bem para o nome dela. Essa é uma de mercado, né? Por quê? Quando eu transferi o bem para o meu nome, eu te pago, né? Então eu estou comprando esse bem avariado aqui, que é uma carcaça, digamos assim, né? No caso ali, que foi um carro que teve perda total, pelo valor de mercado. Afinal, a gente tinha um seguro, né? E aquela carcaça, ela vira um salvado, que eu falei para vocês o que que era ali, né? A gente conversou sobre isso na aula passada. Beleza. Mas e agora? O que que vai acontecer, né? Então, ó, a seguradora paga para o segurado, que pode ou não quitar o CDC, não faz muito sentido, né? Por quê? Para transferir o carro para o nome da seguradora, esse CDC tem que estar quitado. Né? A seguradora repassa o recurso integral para a instituição financeira,
E essa repassa a diferença do valor do CDC ao segurado? Negativo. A instituição financeira financiou o carro para o cliente, ela não tem nada a ver com a seguradora, tá? E aí aqui a alternativa C, que é a alternativa correta. Ó. A seguradora quita o CDC e paga a diferença ao segurado, tá? Geralmente a seguradora pede o boleto para fazer a quitação, e aí quando faz a quitação, né, baixa a alienação, aí tendo o documento de transferência, ela paga a diferença para o segurado, tá? E a alternativa D, a seguradora paga ao segurado e ele quita o CDC. Qual que é a comprovação, né, que eu vou ter que ele vai quitar esse CDC? Nenhuma, né? Então, alternativa C de casa. Bora lá, exercício 9, tá? Esse exercício aqui é bem interessante pensando num planejamento sucessório de empresa, né? Talvez o Bruno já tenha se deparado aí com alguma estrutura como essa dentro do family office, né? Porque essas pessoas, muitas delas, ou são herdeiros, né? De grandes famílias, ou são pessoas que são empresários, né? Então, ó, Felipe é sócio de uma empresa juntamente com José. Então, eles são dois sócios ali. Uma das condições do estatuto da empresa é que os sócios devem fazer um seguro, pois, em caso de falecimento, os sócios devem receber quantia suficiente para comprar a parte do falecido na empresa. O que eles estão dizendo aqui para a gente? Né? Que eles são sócios entre eles, o José e o Felipe, mas eles não querem de forma alguma que os herdeiros façam parte dessa sociedade. Tá claro o recado aqui, né? Tanto que está lá no estatuto deles que se um morrer, o outro deve receber ali quantia suficiente para comprar parte do falecido. Tá? E aí aqui, né, nesse caso, o que, que eles devem contratar? Então, como que eles vão fazer essa estrutura? Tá? Quando a gente fala do seguro empresarial, se não tiver claro o conceito do seguro empresarial para a gente, pode gerar dúvida e a gente vai deixar esse ponto na mesa. Tá? Mas o seguro empresarial, a gente falou, né? Que é aquele seguro que tem a, a, a empresa, né, a estrutura como cobertura básica. Né? Então, é incêndio, queda de raio, explosão, então não vai estar coberto aqui, então está totalmente fora seguro empresarial. Seguro de vida, aí a gente já sabe, beleza, aqui está certo. Agora vamos ver a segunda parte. Tendo como beneficiária a empresa ou tendo como beneficiários os sócios. Então, por exemplo, ó, vamos lá. O Felipe faleceu aqui, né? No exemplo. E aí o Felipe tinha um seguro de vida, onde a empresa era beneficiária, tá? E aí vai acontecer o quê? Vai entrar um dinheiro no caixa da empresa. Concordam comigo que o José não vai poder comprar parte do Felipe com o dinheiro que está no caixa da empresa? Afinal, esse dinheiro é da empresa, que é dos dois. Na falta do Felipe, é dos seus dependentes ali, né? Dos seus herdeiros legais, tá? Seus beneficiários, né? Herdeiros legais e não dependentes. A alternativa que melhor atende aí a necessidade deles vai ser a alternativa D, tá? Porque eles vão fazer cada um seguro de vida, tendo o outro como beneficiário. Né? Então, se o Felipe faltar, o José recebe o valor suficiente para comprar parte do Felipe e dos seus herdeiros, e assim eles não têm ali o herdeiro fazendo parte, né, dessa sucessão. Tá? Bora lá, exercício 10. Carlos buscou seu gerente de relacionamento no banco para ajudá-lo em seu planejamento financeiro. Afinal, ao final da assessoria, ele contratou alguns produtos de investimentos e um seguro de vida. Passados 3 meses da contratação do seguro, Carlos foi ler sua apólice e algumas dúvidas surgiram diante do que lhe foi apresentado no momento da contratação. Após acionar o serviço de atendimento ao consumidor, suas dúvidas ainda não foram sanadas. Nesse caso, com quem que ele deve falar? Pessoal, tem histórico de cair exatamente perguntar nessa linha, tá? Por quê? Nessa pergunta aqui, ele fala, né, que é uma prática de mercado a venda de seguro realizada pelo gerente de relacionamento no banco, tá? Então ele menciona isso, tá? Mas a gente precisa ter aqui a separação das coisas, né? Então eu vou acionar, eu vou abrir uma reclamação no Bacen, afinal foi o gerente do banco que me vendeu o seguro. E não, né? Você vai falar se é seguro com a SUSEP, se for sobre os produtos financeiros que esse mesmo gerente vendeu, aí você vai falar com o Bacen, tá? Então, a alternativa certa ali, né, o regulador que ele deve acionar no caso, alternativa B de bola. Exercício 11. Um cliente informa seu planejador financeiro, no CFP,
que deseja proteger sua família durante 15 anos em caso de falecimento. Ele informa os seguintes dados, tá? Então ele fala ali que ele tem um imóvel residencial de 3 milhões, uma apólice de seguro de vida que ele já tem de 500 mil, tá? Despesas totais de alimentação escolar a 290 mil por ano, 10% de honorários advocatícios e 4% de TCMD, tá? E aí, diante disso, né, o profissional vai informar para ele que ele tem que contratar um novo seguro de que valor, tá? Deixa eu pegar minha HP que está aqui embaixo, talvez vocês estejam com a de vocês aí a postos, então bora lá. Então, ele tem 3 milhões, que é o imóvel, eu vou pagar, qual que é o custo que eu vou ter, né? Quanto que ele precisa de cobertura em relação ao imóvel, tá? 3 milhões do imóvel, ele vai precisar de 14%, tá? Por que 14%, Vlad? Pô, por que essa conta, né? Porque ele tem lá os 3 milhões, é o valor do imóvel, e para fazer a sucessão dele, eu vou ter custos advocatícios mais ITCMD, que dá 14%, que dá 420 mil. Beleza, vou dar um enter aqui. Ele fala também que ele tem 290 mil ali de despesas de alimentação e escolar. 290 mil, né? 15 vezes. Deu 4.350 mais, opa, 4.350, 3 milhões, 14% mais. Opa, peraí. Então, os 3 milhões deu 420 mil. E os 290 vezes 15 deu 4.350 mais 420. Então, ele tem que ter 4 milhões 770 mil de cobertura, tá? Então, aqui, pessoal, ele precisa ter a cobertura de 4 milhões 700. O profissional informa ao cliente que ele necessita contratar um novo seguro em qual valor? Afinal, ele já tem o seguro de 500 mil. Então, a gente precisa complementar essa cobertura. Volta naquele ponto de ter atenção ali ao enunciado, ao planejamento que está sendo feito, tá? Então, aqui, na verdade, ele não precisa contratar um seguro de 4.770, afinal, 500 mil ele já tem. Ele precisa contratar um seguro de 4.270, tá? Então, a alternativa certa é a alternativa B de bola, tá bom? Bora lá, exercício 12. José, preocupado com sua família, no caso de sua falta, principalmente por ser o principal gerador de renda, contratou um seguro de acidentes pessoais. 2 anos depois da contratação, ele sofreu um mal súbito e faleceu. Sobre seu seguro de acidentes pessoais, pode-se dizer que. E aí, o que a gente pode dizer aqui, pessoal? Vamos lá. É um seguro de acidentes pessoais, né? Qual que é a cobertura básica? Morte acidental. Ele sofreu um mal súbito. Mal súbito é uma morte natural, né? Então ele não teve uma morte ali oriunda de um acidente, tá? Então ele vai ser pago para os beneficiários dele? Não, não vai ser pago. Ah, vai ser pago desde que a doença não seja pré-existente? Não tem nenhum contexto aqui para a gente entrar ali na análise de pré-existência ou não, né? Afinal, nem vai ser pago, né? Então o começo da frase já anula. Ah, não vai ser pago? E aí aqui a alternativa C não vai ser pago, tá certa? E a alternativa D está certa até aqui, né? Mas não é por estar na carência que ele não vai ser pago. Ele não vai ser pago, na verdade, porque a cobertura dele não dá direito, né, à cobertura por morte. Ele só tem direito à cobertura por morte acidental, né? Então, a alternativa certa é a alternativa C de casa. Deixa eu guardar minha HP aqui. Se a gente for usar ela de novo, eu pego aqui embaixo. Exercício 13. As operações de crédito são muito importantes dentro de uma economia. Parte delas tem seu risco minimizado a partir da contratação de seguros, né? Então, por exemplo, a cobertura de. Como que eu posso dizer aqui? Se a gente contratar, por exemplo, um financiamento imobiliário, se eu contratar o,
financiamento imobiliário, uma operação agro, desculpa, estava fugindo da minha cabeça aqui. Se eu contratar uma operação agro, né, o que que vai acontecer? Eu vou ter custos menores, mas provavelmente eu vou ter ali a obrigatoriedade de contratar, né, um seguro de vida, um seguro para o fim da minha operação, né? Então, por exemplo, se for uma operação rural, eu vou contratar um seguro rural, vai depender ali do tipo. E aqui, né, quando eu falando do seguro habitacional, o que que eu posso dizer, tá? Então, o seguro habitacional, né, ele tem ali algumas características, digamos assim, né? As principais quais são? Que ele vai cobrir a casa e a pessoa. Lembrem sempre disso do seguro habitacional. Seguro habitacional são dois seguros em um, tá? Por quê? Quando você vai comprar ali uma casa, qual que é o grande risco para o banco que está financiando, né? O grande risco para o banco é se essa pessoa não puder pagar, se essa pessoa morrer, ela não puder pagar a parcela, né? E o outro risco para o banco é se acontecer alguma coisa com esse imóvel. Teve uma avaria nesse imóvel, o imóvel pegou fogo. O que que vai acontecer? Essa família não vai poder pagar ali a parcela, né? Ela vai precisar morar em outro lugar, tá? Então vamos lá, ó. Assume apenas os riscos relativos ao bem e ao responsável financeiro? Me parece correto, hein? Vamos ver aqui as de baixo, ó. Seu custo é fixo, independente da idade do responsável financeiro? Negativo, pessoal. O custo tem uma relação total, né, uma relação direta com a idade do responsável financeiro. Inclusive, pessoas mais velhas têm uma dificuldade para financiar imóvel, né? Então, não tem, não. Não está correto, não. Não é fixo. Seu valor é fixo independente do valor do imóvel? Negativo. Se você comprar um imóvel de 200 mil, o seguro habitacional é 1. Se eu comprar um imóvel de 2 milhões, que custa 10 vezes mais, o seguro é muito maior. Provavelmente as 10 vezes mais ou até mais do que isso, tá? E alternativa D, assume apenas os riscos relativos ao bem? Não. Por que que o seguro habitacional ele assume também os riscos relativos à pessoa, né? Porque ao bem faz bastante sentido, afinal eu estou protegendo o que eu estou financiando, tá? E a parte de proteger a pessoa tem uma parte social do seguro habitacional, tá? Que parte social é essa? Ele faz com que, por exemplo, se uma família perdeu o seu responsável financeiro, ela não fique sem ter onde morar, né? Então ele protege ali, né, o patrimônio dessa família, né? Essa segurança ali deles terem onde morar. E também, imagina para o banco, né? O banco foi lá e financiou a casa, aí o responsável financeiro morreu, né? O principal responsável financeiro, e aí ele vai ter que tirar aquela família que está toda cheia de problema, vai ter que tirar da casa, enfim. Então você acaba gerando alguns problemas e aí o seguro em si ele acaba minimizando esse tipo de situação, tá? Alternativa A é a alternativa correta. Exercício 14. Ó, o seguro de um veículo 0 km foi contratado com cobertura compreensiva e preço de referência, além de cobertura para valor de novo por 180 dias. Então, lembrados que eu falei lá, acho que estava só o Rodney no momento, ó. Falei no comecinho da aula, né, ó, que a cobertura para valor de novo aqui, ele está me falando que ela é por 180 dias. Vou guardar essa informação. Sabendo que no ato da contratação, o veículo 0 km, o valor do veículo 0 km era de 80 mil. O prêmio pago foi de 4.200 pela apólice. É o prêmio que eu pago para a seguradora para ela assumir o meu risco. Tá, beleza. E o mesmo dispunha de franquia de casco de 5.200. Ele sofreu colisão que gerou danos superiores a 75% no valor de referência. Danos superiores a 75% no valor de referência é o que a gente chama de perda total. Tá? No momento do sinistro, o valor do veículo usado na tabela era 76 mil. E o valor do veículo 0 km era 82. Sabendo que o sinistro ocorreu 120 dias depois da compra do veículo, qual será o valor que o segurado vai receber? Então, qual que é o valor que ele vai receber nesse caso, pessoal? Né? Então, tem um monte de informação aqui, né, e algumas são as mais relevantes. Então, ele vai receber o valor integral primeiro do carro, sem dedução de franquia, porque a franquia é só para consertar o casco. Né? Lembra lá que eu falei para vocês, ou vocês assistindo a aula, ou quem estava aí no sábado, que a parte do casco, né, é, tem a franquia e a cobertura básica, né, é essa daí de incêndio, colisão,
roubo e furto, tá? Porque aí, quando eu pago essa cobertura, o seguro acaba. Então, não faz sentido ter franquia. Se ele tem que comprar um carro novo e eu cobrar a franquia dele, ele não vai ter dinheiro para comprar o carro novo, né? Lembra desse racional que a ideia é repor o patrimônio, tá? No momento do sinistro, o valor do veículo usado é 76 e do zero é 80. 82, desculpa. E aí, qual que é o valor que ele vai receber? 76, 82? Será que é algum valor no meio do caminho aí? Né? Então, ele vai receber 82. Por quê? Porque o seguro dele tem uma cláusula que nos primeiros 180 dias ele recebe valor de novo. E no caso, ele estava ali recebendo, né? O sinistro aconteceu 120 dias depois e não os 180, tá? Então, alternativa certa, alternativa A aqui para ele nesse caso. Exercício 15. Bora lá. Um filho, 32 meses após o falecimento de seu pai, descobre que o mesmo tinha um seguro de vida e que ele era seu único beneficiário, sabendo que o seguro estava vigente no momento do falecimento do pai. Então vamos lá. O pai faleceu, o seguro de vida estava vigente no momento do falecimento do pai. O seguro de vida estava vigente, ou seja, se ele estava vigente no momento do falecimento, a família tem direito a receber a cobertura, né? E aí eles têm direito a receber a cobertura até um prazo, né? Aqui ele fala que está há 32 meses, né? Então, o que que ele vai precisar fazer aqui, ó? Alternativa A, acionar um advogado para ajudar a resolver essa situação. Pessoal, acho que em nenhuma situação da prova ele vai colocar como alternativa ali que a solução é acionar um advogado, tá? Então já levem como estranho uma alternativa como essa. Não tem nada a se fazer, já se passaram mais de 24 meses e ele perde o direito ao capital segurado. Não tem problema, não é 24 meses o prazo, né? Então aqui tá errado. Se ele falasse, se fosse mais de 36, né, que é o prazo, aí tivesse aqui, poderia ser até correto. Acionar a SUSEP para que ela obrigue a seguradora a pagar. A seguradora se negou a pagar? Eu tenho essa informação? Não tenho, né, pessoal? Então, na verdade, o que ele deve fazer aqui é basicamente reunir a documentação, tá? E dar entrada no processo de sinistro. Simples assim, né? Então, a alternativa mais simples, mas é a que responde aí corretamente, tá? Então, a alternativa D de dado. Bora lá para o exercício 16. A gente já fez um de prazo de graça, ó. Vamos ver esse daqui agora. Antônio Carlos contratou um seguro de vida ainda quando era bem jovem. Atualmente, Antônio tem 52 anos e esse seguro tem capital segurado de 250 mil e prêmio mensal de 245 reais. Caso o seguro esteja com dois prêmios em atraso e Antônio sofra uma morte acidental, o que a gente pode dizer? O Antônio tem um seguro de vida. Se ele tiver uma morte natural ou acidental, muda alguma coisa? Nesse caso aqui, não. Afinal, ele não tem nenhuma cobertura a mais por morte acidental, né? Ele não mencionou para a gente. Então, nesse caso, se ele tiver uma morte natural ou uma morte acidental, nada muda, tá? E aí, o que que acontece, então, se ele morrer, né, com dois prêmios em atraso, tá? Seus beneficiários vão ficar desamparados, já que o seguro não cobre morte acidental? Não. Alternativa D, ó, eles não vão receber nada, já que o seguro está cancelado? Não, ele estaria cancelado ali no terceiro prêmio, né? Eles vão receber os 250 mil, se isso acontecer? Também não é bem assim, né? O prazo de graça ali, né? Se tiver o sinistro, a família vai ter que pagar ali aquele prêmio que ficou em aberto. Então, alternativa certa, alternativa C de casa. Eles vão receber os 250 mil, né? Abatido dos prêmios em atraso, né? E aí os prêmios em atraso são dois prêmios de R$ 245, tá? Exercício 17. Uma pessoa decide contratar um seguro de vida quando já está com 58 anos. Tendo em vista que essa pessoa tem filhos gêmeos com 2 anos de idade e que eles são um grande motivo para a contratação desse seguro, qual a modalidade de seguro de vida mais aderente à sua necessidade? Tá? Então, vamos de baixo para cima aqui. Ó. A gente falou um pouco mais cedo aí de dotais, né? Então, dotal misto.
que é aquele seguro que cobre em caso de morte ou sobrevivência, né? Ele mencionou aqui que tem alguma preocupação com algum projeto, né, que vai durar um prazo. Eu quero o estudo dos gêmeos e tal. Não. Então, o Dotal misto acaba não atendendo muito, né? Na verdade, ele fala que existe uma preocupação, né, com os filhos, tá? E aí o Dotal misto ele vem muito mais para suprir ali um projeto, né? E não a preocupação de forma geral. O Dotal puro não faz sentido algum. A fileira cobre só em caso de sobrevivência. E aí a gente fica aqui entre o temporário, né, e o seguro de vida inteira. E aí, se tiver faltando alguma informaçãozinha conceitual, a gente acaba deixando esse ponto na mesa. Então, recordando aqui para vocês, o seguro de vida inteira é aquele seguro que quando você contrata e continua pagando os prêmios, tá? Esse seguro vai ficar vigente. E o seguro de vida temporário é aquele seguro que quando você contrata tem uma data, uma idade de saída, tá? Geralmente é 60, 65 anos, já vi chegar a 70, não muito mais que isso, tá? E aí, como é uma pessoa que já está com 58 anos, tem filhos muito novos, né? Então, com as informações que a gente tem aqui, qual que é o produto que vai melhor atender essa necessidade? É o seguro de vida inteira, né? Porque o seguro de vida temporário possivelmente ele vai acabar, né, num momento onde ainda vai existir ali uma dependência financeira desses filhos gêmeos, tá bom? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Vamos lá para mais um, ó. Abel teve a felicidade do nascimento de sua filha na última semana. Vindo de origem simples, Abel teve muitas dificuldades para concluir sua faculdade, por questões financeiras. Para que sua filha não corra esse risco, qual seguro de vida ele poderia contratar para garantir que ela tenha recursos suficientes para realizar a faculdade? Então, qual o seguro de vida que ele tem que contratar para garantir isso, né? Então, seguro de vida inteira, seguro de vida inteira, como a gente estava falando, né? Assim como o seguro temporário, é aquele seguro que paga só o capital, né? Só em caso de falta do titular. Então, na verdade, aqui a filha do Abel, né, no caso, ela só vai ter o dinheiro para fazer a faculdade se o Abel morrer, né? E aí o de vida inteira vai acabar antes, né? Então, a depender da idade do Abel ali, desculpa, o temporário vai acabar antes, e o de vida inteira não vai seguir ali enquanto ele sobreviver. Então, não faz nenhum sentido nenhum dos dois. E aí a gente tem o Dotal e o Dotal criança. O Dotal, pessoal, é aquele que paga só em caso de sobrevivência, tá? E aí, se o Abel vier a falecer, como que fica, né? Então, a alternativa certa é a alternativa C, que é o Dotal criança. Ou seja, eu vou colocar lá a filha como beneficiária, ela que vai receber, né? E você vai colocar ali a idade dela, que vai querer que ela receba e tal, para garantir que ela tenha o dinheiro suficiente para fazer a faculdade, aí no caso, né? Acho que é uma das grandes estratégias que pode ser utilizada esse tipo de seguro. Esse aqui é legal, as alternativas elas trazem alguma dúvida para a gente. Ó. Uma seguradora foi acionada por um sinistro em um veículo, o que desobrigaria, ou seja, o que faria com que a seguradora não fosse obrigada, né, com relação a esse sinistro. Então, o que faria com que essa seguradora não precisasse pagar esse sinistro? Tá? Então, caso o condutor do veículo fosse responsável pela colisão, negativo, né, pessoal? Então, se eu estiver lá dirigindo o meu carro e aí por uma imprudência, não, por uma falha minha, então eu fui fazer a curva, eu fiz a curva muito fechada, muito aberta, por uma imperícia, né? Eu não fui ali bem, eu não dirigi bem, eu sou meio barbeiro, por exemplo. E aí eu fui lá, fiz essa curva meio aberta e bati no outro carro. Eu sou o responsável pela colisão. Mas não foi má fé, não foi imprudência, foi um acidente, tá? Então, isso não desobriga a seguradora de pagar, tá? A seguradora paga, inclusive, quando o cliente dela é o responsável pelo evento. Caso o veículo fosse utilizado para fim diferente daquele mencionado na proposta de contratação, então, por exemplo, eu contrato lá um seguro e aí a seguradora fala assim, ó, na hora lá do questionário, né, ela fala, Vladimir, esse veículo ele é utilizado para visita a cliente? Eu falo, não, imagina, ninguém visita cliente com ele, não é não.
E aí tá lá que eu visito o cliente, né? Então eu falo que é um veículo familiar, mas é um veículo que usa para fazer entregas, por exemplo, né? Me cadastrei lá no Mercado Livre, estou fazendo várias entregas, então eu estou usando para um fim diferente. Então essa aqui é a alternativa correta, tá? O que que desobrigaria a seguradora a pagar o sinistro? Isso aqui desobrigaria ela a pagar, tá? Vamos ver se as outras estão erradas, ó. Alternativa C, caso o veículo fosse roubado a ser estacionado em uma via de grande fluxo. Então eu não posso parar meu carro na rua. Na verdade, eu faço seguro para poder parar ele na rua quando eu for em algum lugar, né? Então eu estou lá, estacionei meu carro numa via de grande fluxo. Se é uma via de grande fluxo, de pouco fluxo, nada muda, tá? Eu não posso parar meu carro num lugar que não possa parar. Aí é um problema, tá? Então aqui está errado, não tem nada a ver, não tem nenhum problema. E caso o sinistro tenha ocorrido a mais de 300 quilômetros do endereço residencial do segurado. As seguradoras costumam colocar um raio, né, para te atender ali em relação ao guincho, tá? Mas se o seu veículo for roubado, né, se tiver ali um sinistro a mais de 300 quilômetros, ou mesmo que não seja um roubo, mesmo que você tenha uma colisão, pode ser que você precise arcar com o guincho, tá? Mas a seguradora vai cobrir, né? Não tem problema que essa colisão aconteça a mais de 300 quilômetros do endereço residencial. A alternativa certa aqui, né? O que, que desobrigaria a seguradora a pagar o sinistro seria realmente se o veículo fosse utilizado ali para um fim diferente do que ele menciona, tá? Exercício 20. O marido de Isabela está limpando a janela de sua residência quando acidentalmente ele derruba a embalagem do produto de limpeza. A embalagem danifica o veículo do vizinho, que estava parado no estacionamento do prédio. Que cobertura atenderia a necessidade da Isabela nessa situação? Tá? Então, alternativa A aqui, pessoal. Cobertura básica do seguro residencial. E aí, aqui que eu falei para vocês precisam saber as coberturas básicas, tá? Então, cobertura básica do seguro residencial, eu já sei que é incêndio, queda de raio, explosão. Não tem nada a ver com isso daí, né? Então, não, tá errado. Alternativa B, acidentes pessoais, né? Se eu não assisti nenhuma aula, talvez eu acho que é essa, né? Porque foi um acidente cometido por uma pessoa, eu posso até que achar que é um acidente pessoal, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com acidente pessoal, né? Cobertura de acidentes pessoais, ela cobre morte acidental, tá? E a gente tem também ali a alternativa D, né, que é totalmente descabida, roubo e furto, que não tem nada a ver. Então, a alternativa certa aqui é responsabilidade civil familiar. Responsabilidade civil familiar vai cobrir o quê, pessoal? Vai cobrir a interícia, né, acidentes que ocorram de forma relacionada, né, com uma relação, né, relacionada ali aos residentes dessa casa, que podem ser os moradores, tá, ou funcionários que sejam formais, tá bom? Então, se for, por exemplo, aquela diarista que trabalha uma vez por semana na casa, não. Mas se é um funcionário que trabalha diariamente, aí sim ele pode ser também, fazer parte ali, né, e vai estar coberto, tá? Então tem que ser um trabalhador formal, né? Não pode ser alguém que trabalhe nessa casa de forma alternada, né? Que seja um trabalhador informal, tem que ser um trabalhador formal, tá? Bora lá, exercício 21, pessoal. Ó, esse exercício aqui é legal para a gente estressar aquele tema da cobertura por morte, tá? E por morte acidental. Luiz contratou um seguro de vida com as seguintes características: cobertura por morte 200 mil, cobertura por morte acidental 100 mil, desculpa, e cobertura por doenças graves de 80 mil reais. Tá? Caso o Luiz sofra um acidente e venha a morrer a partir desse, qual será o valor que os beneficiários vão receber? Então vamos lá, pessoal. Quais são as coberturas que o Luiz tem? O Luiz tem a cobertura por morte. Luiz morreu? Morreu. Então eles vão receber cobertura por morte. O Luiz tem uma cobertura por morte acidental. Foi acidental essa morte? Foi. Então, os beneficiários do Luiz vão receber a cobertura por morte acidental. O Luiz teve alguma doença grave? Não, não teve, né? Então eles vão receber 200 mais 100, vão receber ali os 300 mil reais, tá? Então, como ele teve uma morte acidental, eles vão receber as duas coberturas, tá? Poderia achar que eles vão receber só os 100 mil? Poderia ser uma dúvida também que geraria ali, né? Então fiquem atentos aí.
sempre vai nessa linha, né? Cobertura por morte, preenche, preenche, foi morte. É morte acidental? Ele recebe também essa, eles recebem, né, os beneficiários também essa cobertura, tá? Ó o Luiz aqui de novo, ó. Luiz contratou um seguro. Luiz morreu 2 vezes, hein, pessoal? Luiz contratou um seguro de vida com as seguintes características: cobertura por morte de 200 mil, cobertura por morte acidental de 100 mil reais, tá? E cobertura por doenças graves de 80 mil. Caso o Luiz sofra um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e venha a falecer, quanto receberão seus beneficiários? A gente põe o AVC, né, só para deixar claro aqui para vocês que o AVC ele tem uma causa natural. Por mais que o nome dele seja acidente, né, ele não é caracterizado como uma morte acidental. Tá? Então, aqui a cobertura por morte acidental, o Luiz não faz direito mais. Tá? E a gente vai ver o quê? Que ele vai ter a cobertura por morte, né? Afinal, ele morreu, tá? E a cobertura por doenças graves, por que que ele não vai ter, tá? Porque a cobertura por doenças graves, né? Ela é de direito do Luiz. Pode ser que ele não tenha dado entrada e tal, mas o que que o exercício deixa claro? Que ele teve o AVC e veio a falecer, tá? Ele pode ter acesso à cobertura de doenças graves da seguinte forma: ele tem um AVC e sobrevive a ele, tá? Aí ele vai dar entrada e vai receber a cobertura por doenças graves. Não é o caso aqui. Aqui o que aconteceu foi que o AVC fez ele falecer, tá? Então é diferente da cobertura de doença grave. A cobertura de doença grave é que a pessoa teve uma doença, ela sobreviveu ali, né, durante um tempo, enfim, e aí ela vai receber aquele capital que ela tinha contratado, tá? Então, no caso aqui, eles vão ter direito aos 200 mil reais, tá? Os beneficiários do Luiz. Bora lá, exercício 23. Alberto e sua família viveram por muito tempo no mesmo imóvel, mantendo a apólice de seguro residencial vigente nesse período. Tendo em vista que a apólice vence em 10/10 e eles se mudaram em 5/7, sobre a apólice que eles tinham, o que que a gente pode dizer, né? Então, eles já tinham uma apólice, eles estão mudando de imóvel e eles ainda têm ali praticamente 3 meses de apólice. O que que a gente pode dizer sobre essa apólice de seguro residencial? A transferência para o novo morador se dará automaticamente quando da transferência do imóvel. Totalmente sem nexo isso daqui, né, pessoal? Então, o cartório vai avisar a seguradora para mudar o segurado, não faz sentido algum, tá? Alberto, né, que é o pai ali da família, né, deverá transferir a pólice para o novo imóvel que viverá com sua família, fazendo endosso que não acarretará pagamento de prêmio adicional. E aí aqui essa parte de não acarretará em pagamento de prêmio adicional faz com que ela esteja errada. Por quê? O Alberto pode fazer um endosso alterando o imóvel, né? Quando a gente compra um carro e troca de carro, por exemplo, então eu tenho o seguro do meu carro, eu vou lá e troco. Aí eu faço o endosso, eu aviso a seguradora, estou trocando de carro. Aí ela fala, beleza, então agora o seguro vai ser para o novo carro, né? A partir do seu endosso, tá tudo bem. Para o imóvel segue a mesma coisa, tá? O ponto aqui, pessoal, é que o endosso ele pode acarretar pagamento de prêmio adicional, né? E aí ele fala que não vai acarretar, tá errado, né? Na verdade, ele pode acarretar em pagamento de prêmio adicional, sim, tá? Então, a alternativa B está errada por esse motivo. Alternativa C, ó, Alberto deverá informar a seguradora da mudança de titular para o novo morador, que será aceito pela seguradora sem questionamentos. Uma prática bem pouco comum, mas que é uma possibilidade, né, é que o seguro seja, assim, né, transferido de um titular para o outro. Tá? Mas a seguradora pode não aceitar. Tá? Então, ali aquela parte que fala que ele vai ser aceito pela seguradora, sem questionamentos, é o que faz com que esteja errado. Tá? E a alternativa certa, né, alternativa D, de dado, que o Alberto pode transferir para o imóvel novo, que ele vai viver com a família, fazendo um endosso, que a critério da seguradora poderá acarretar em pagamento de prêmio adicional, tá? Então, a alternativa certa é a alternativa D, de dado, tá? Pessoal, finalizo aqui com vocês hoje. Chegamos aí às 22h30. Vi que tem algumas... Ah, o pessoal foi mandando aqui no chat. Boa, vocês foram mandando aí as alternativas. Eu estava com o chat aqui em segundo plano, acabei não mencionando, mas é bom que vocês vão testando aí também, fazendo o teste de vocês, tá? Comentei no comecinho lá com o Roger, né, sobre as questões, então depois eu compartilho lá o caderno com vocês, tá?
De qualquer forma, vocês vão ter acesso também lá na plataforma, tá? Obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, parabéns pelo empenho nos estudos, tá? Desejo muito sucesso aí para vocês na prova. Se alguém tiver alguma dúvida que surgiu aí ao longo da aula e quiser tirar agora, por favor, fiquem bem à vontade. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu, Brunão, obrigado. Valeu, pessoal, falou!